ou melhor, bom dia. Quero convidar você a compartilhar um pouco da palavra de Deus, ouvir, assimilar, meditar naquilo que estaremos lendo e falando, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 24 até o 27. Lucas 22, do 24 ao 27, que diz assim: Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: Os reis desse mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigo do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Eu li até o 28. Veja bem, havia uma discussão entre os discípulos sobre quem era o mais importante. Eu vejo que Jesus convidou todos eles para serem servos. E sempre entre os seres humanos há uma discussão sobre quem é o melhor, sobre quem é o maior, sobre quem é o mais importante. Não foi assim, não foi diferente, melhor dizendo, com o colegiado de discípulos de Jesus. Por mais que eles procurassem ser como Cristo, por mais que eles quisessem caminhar como Cristo, fazendo aquilo que Jesus ensinou, havia dentro deles uma vaidade, havia dentro deles um orgulho e, num dado momento, quiseram expressar isso. Entre os 12 havia esse debate. Quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? E começaram a discutir entre eles. Certamente esse tipo de debate, ele muitas vezes é visto nos círculos de amizades que nós frequentamos, às vezes numa escola, num setor de trabalho, ou mesmo numa igreja, numa partida de futebol, em tantos e tantos lugares. As pessoas tentam mostrar que são melhores, são mais especiais, são mais esclarecidos, são mais conhecedores do que os outros. Na maioria das vezes é vaidade, um orgulho que se torna até arrogância. Jesus chama a atenção deles, Jesus chama a atenção deles e diz que os reis desse mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados amigos do povo. Você já deve ter ouvido esse tipo de expressão: somos amigos do povo, aqui é a casa que representa o povo, nós somos a voz do povo, quando na verdade estão em busca da sua própria projeção. E a maioria deles querendo satisfazer a sua própria ganância e arrogância. O versículo 26, no entanto, Jesus diz assim: entre vocês, isso não pode ser assim. Você quer ser um cristão? Você quer ser um servo de Deus? Prepare-se para servir. Às vezes a gente vê tantas pessoas que se dizem sou servo de Deus, mas só querem ser servido. Nunca estão dispostos a fazer nada, a trabalhar, a repartir, a compartilhar, a socorrer alguém. Estão sempre querendo ser servido. E é por isso que Jesus diz assim: entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais a nossa função se torna elevada, mais servo nos tornamos. Esta é a realidade daquele que é de Jesus. Se você é um líder numa igreja, saiba que você é servo dos seus liderados. Se você é um diácono na igreja, saiba que você é servo daqueles que estão na igreja. Se você é pastor, saiba que você é servo do seu rebanho. Então, quanto maior for a sua função, mais servo você se tornará, se é que você quer fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Então, se você quer servir a Jesus, saiba de uma coisa, querido: você precisa ser servo.
Servo de quem? De Deus, sim, mas também do outro, também do próximo. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? E o próprio Jesus diz: claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Jesus diz: eu sou como aquele que serve. Se quer parecer com Jesus, seja como aquele que serve. Se quer ser parecido com Cristo, esteja pronto a servir e não sentado à mesa para ser servido. E quantas vezes é difícil encontrar pessoas que queiram servir. Ah, sentar à mesa e ser servido, como é bom! E quantos sentam à mesa, são servidos e ainda reclamam do serviço que fazem para ele? Aprendamos a ser gratos, aprendamos a servir e aprendamos a ser como Cristo foi, como Cristo é. Amém? Querido, eu espero que você reflita nessa passagem. Você pode ler novamente esse texto. Como eu disse, está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 24 ao 27. Leia esse texto e reflita um pouquinho mais. Pense na importância de servir. São tão poucos aqueles que servem. O mundo sente tanta falta de pessoas para servirem, porque pessoas para serem servidos, isso sobra. Mas aprendamos com Cristo, sejamos servos. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, quero entregar esse dia ao Senhor. Quero entregar a nossa vida ao Senhor. Quero pedir, Deus, ajuda-nos a ser servo nesse dia. Ajuda-nos a servir o próximo, servir a Ti e ser como aquele que serve ao que está na mesa. Paizinho, eu te peço, nós te pedimos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe. Tenha um dia muito abençoado. Fica com Deus e um beijo no seu coração.